Privilégio de estar aqui na igreja do pastor Paulo Perrocha, da missionária Fernanda, pessoas que nós temos autoestima e consideração pelo carinho, pela amizade que nós adquirimos por essas pessoas. E eu confesso para vocês que quando ele falou que chegou o pregador, eu fiquei procurando para Jesus, eu vou achar esse homem. Porque eu estou aqui diante dele, eu falei assim, fica difícil quando a gente está diante de um pregador abençoado como ele, mas nós sabemos que quando nós temos um chamado, a gente não pode recuar. Então vamos lá, abramos nossa Bíblia. Meu Deus. No livro de 2 Reis, capítulo de número 7, 2 versículos somente. Segunda Reis, capítulo de número 7, versículo de número 1 e 2. E antes da gente fazer a leitura, vira para o irmão que está do teu lado e diz assim: milagre não se explica, se vive. Se vive. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 7, versículo de número 1 e 2, que diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém? Podemos tomar a cena. Aleluia. E eu confesso para vocês, meus irmãos, que realmente a nossa vida está uma correria tal. Nós estamos com um projeto lá da igreja em andamento. Pela misericórdia de Deus, Deus tem trabalhado de uma maneira poderosa e diferente. Tem enviado um povo que ele prometeu que enviaria, que era um povo necessitado, precisado, um povo ferido e machucado, que entraria por aquelas portas. Eu tenho agradecido cada dia mais e mais ao Senhor. Por quê? Porque o povo que está passando por aquela porta, a primeira coisa que eles dizem, falam assim: olha, nós estamos precisando de ajuda. Eu falei assim: então vocês vieram no lugar certo, porque aqui nós servimos a um Deus ajudador, a um Deus que pode restaurar, inclusive com teus sonhos que foram roubados. E eu falei para minha esposa, eu falei assim: amor, eu tenho certeza que o pastor Paulo falou que na quinta-feira era culto de alguma coisa, mas eu não sabia que era culto de quê. E Deus me deu uma palavra, e desde que eu cheguei aqui a palavra arde no meu coração. Eu falei assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele promete que irá fazer. E nessa noite, se você entrou aqui e ainda tinha alguma dúvida que o Senhor pode fazer um milagre na tua vida, você pode ter certeza de uma coisa: que milagre não se explica, milagre se vive. E se você está esperando o Senhor, pode ter certeza que muito em breve o milagre do Senhor irá acontecer na tua vida. Primeiro porque a gente vê que milagre é uma coisa tão incrível, né? Que até a definição dela no dicionário é uma coisa complicada. A definição da palavra milagre quer dizer assim: uma intervenção divina que altera de modo radical uma situação. E eu falei assim: Senhor, milagre então não tem como se explicar mesmo, a gente tem que vivenciar esse milagre. Porque quando Pedro estava passando por aquela grande tempestade e o vento era contrário, e eles estavam remando a noite toda, eles começaram a remar de tarde, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite eles ainda estavam dentro daquele barco remando e o vento era contrário. Meu Deus. E eles precisavam de um milagre. Determinação e perseverança eles tinham, tanto que eles continuaram remando a noite inteira, mas nada acontecia. A Bíblia diz que quando eles chegaram no meio daquele lago, por mais que eles remassem, eles não chegavam a lugar nenhum. Mas na quarta vigília da noite, eis que Pedro olha e vê andando sobre as águas um que vinha de uma maneira totalmente luminosa. Sabe por quê, pastor? Por que o senhor está falando que vinha de uma maneira luminosa? Porque na quarta vigília da noite está tão escuro no meio da tempestade que você não enxerga nada. Então eu quero falar para você uma coisa: se a tempestade está forte, se o vento está
E a minha esposa me conhece, ela sabe como é que eu sou e ela sabe que eu não tenho esses negócios de dar tema para pregação. Mas lá em casa Deus falou assim: olha, coloca tema, faz diferente. E eu botei um tema nessa pregação. Eu não sou pregador, irmãos. Eu falo que eu não sou pregador, eu sou servo. E eu gosto de servir ao Senhor, porque eu sei quem eu tenho crido. Eu sei de onde que Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Eu sei o que Ele me prometeu, que tudo Ele cumpriu na minha vida até hoje. Então eu me coloco na condição de servo. Gosto muito de igreja, gosto muito de corinho, gosto muito de pregar. Mas eu amo quando alguém fala assim: pastor, tem uma pessoa ali que está precisando muito de Jesus e não tem coragem suficiente de vir na igreja. Eu falei: vamos lá buscar agora. É esses que eu quero, é esses que eu preciso, é esses que realmente precisam. Sabe por quê? Jesus falou assim: olha, os sãos não precisam de médico, não. São os enfermos que precisam. E é esse que eu gosto de buscar. Mas Deus mandou colocar um tema. Então eu coloquei o seguinte tema: crise. Fala para o teu irmão: crise. Tempo de Deus fazer milagre. E é justamente isso, irmão. Sabe por quê? Porque os maiores milagres que Deus realizou e que estão escritos na Bíblia aconteceram justamente no meio de uma grande crise. E eu não gosto de dizer assim: eu estou passando por uma crise. Não, eu não estou passando por uma crise. A crise é que apareceu na minha vida, mas com certeza eu vou parar diante dessa crise e eu vou enfrentar ela com a maior arma que eu posso enfrentar, que é a minha fé firmada e centrada em Deus. Não adianta você querer fazer nada. Muito pelo contrário, você já até tentou fazer, mas nada dá certo. Sabe por que nada dá certo? Porque não é somente uma crise, é um milagre que Deus está preparando para a tua vida. E o milagre traz diferença, irmãos. O milagre traz uma condição de vida totalmente diferenciada para você. Porque muitas vezes, se você quando está passando por uma crise, por uma dificuldade, a primeira coisa que aparece são os acusadores. É verdade. Na mesma hora vai começar: cadê o teu Deus? Vive na igreja falando que tu tem um Deus, que tu não pode, tu não faz, acontece. E olha a situação que agora você se encontra. É verdade. Samaria, meus irmãos, vivia uma grande crise. Eles estavam cercados. Dentro da cidade tinha provisão, mas não para muito tempo. Porque na cidade o pessoal dormia e trabalhava no campo. Eles iam lá para fora para trabalhar no campo. E agora a cidade está sitiada. O pessoal falou assim: não, a gente não precisa do nosso exército, nós estamos cercando, a cidade é grande, é forte, mas vamos sitiar eles, porque se eles não saírem, eles morrem de fome. E a Bíblia diz que começou realmente a haver uma grande fome naquela cidade, a ponto de 2 mulheres cozinharem o seu filho para comer. E o rei vendo aquilo, ele foi justamente no profeta. E quando ele chegou no profeta, com o coração abatido e atribulado, nós sabemos muito bem que o profeta só fala aquilo que Deus manda. O profeta, ele não maqueia. O profeta, ele não dá voltinhas. Não, o profeta fala realmente aquilo que Deus coloca na boca. E toda vez que os reis não estavam na condição que Deus queria, a palavra do profeta era dura. Mas em momento de crise, fala para o teu irmão: em momento de crise, seja o profeta da prosperidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é no momento da tua maior provação. Deus não vai querer te provar mais ainda, não. Ele não vai querer te humilhar, não. Ele vai mostrar quem é Deus na sua vida. Não somente para que você veja, mas para aquelas pessoas que não têm Deus e que acusam você que está adorando um Deus que não pode. É aí que ele vai entrar com providência. Glória a Deus. Agora me chega o rei. E o rei ele chega abatido, apoiado no braço do capitão. E quando ele chega apoiado no braço daquele capitão, ele olha e fala assim para o profeta. Ele diz da seguinte maneira: na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Muitas vezes nós queremos culpar a Deus pela situação que nós nos encontramos. Muitas vezes a gente quer se colocar numa posição de coitadinho e falar assim: ah, mas isso daí vem do Senhor, como é que eu agora posso ter esperança no Senhor? Sabe por que eu tive esperança durante 14 anos da minha vida, que eu passei uma provação terrível, e a única palavra de consolo que eu ouvi era: nossa, daí você fez alguma coisa para estar passando por isso. A única esperança que eu tinha era a palavra do Senhor. Porque a Bíblia sempre me garantiu que o Senhor faz a ferida, mas Ele cura a chaga. E eu sabia
que do mesmo jeito que Jó falou com uma profundidade grande e tremenda, que ele falou que assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu também sabia que o meu Redentor vivia, estava vendo e observando tudo que eu estava passando. Muitas vezes, meus irmãos, você está passando por uma situação que ninguém te ajuda. Não é porque Deus não quer, é porque Deus não deixa. Porque o que Deus vai fazer por você é muito maior do que qualquer outra pessoa poderia fazer. Entende uma coisa, meus irmãos? Deus não vai te dar uma bencinha. Deus não vai tão somente te abençoar. Não, Ele vai fazer acontecer um milagre na tua vida. E esse milagre vai impactar de uma maneira tremenda e poderosa. Não somente você, mas todos aqueles que estão à tua volta. E a gente vê que no meio dessa grande crise, o profeta fala assim: olha, amanhã, nesta hora, porque o homem de Deus e mulher de Deus que crê em Deus fala assim, bota dia, hora e até minuto para o milagre do Senhor acontecer. E o profeta falou que naquele outro dia haveria tanta comida dentro daquela cidade que seria vendida por um preço baratíssimo. E o capitão, que também era do povo de Israel, era também de Samaria, e aquele capitão olha para o profeta para poder fazer graça para o rei e fala assim: olha, ainda que o Senhor abra os celeiros do céu, como tal coisa poderá acontecer? Vira para o teu irmão do teu lado e fala assim: olha, não duvida do que Deus pode fazer não, que você vai acabar se dando mal. Meu Deus, nós trememos, Senhor. Aleluia. Porque quando Deus fala que vai fazer, irmãos, Ele faz de uma maneira tão tremenda e tão poderosa, que por maior que seja o inimigo que se levanta contra você, ele cai por terra, de joelho, e frente quem quer falar, ele tem que abrir a própria boca dele e falar assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós vemos agora Nabucodonosor, na sua máxima potência, prepotência, orgulho, soberba. E ele olha o reino dele, que naquela época a Babilônia era o maior reino que tinha em toda a terra. E ele fala assim: olha como eu sou forte, olha como eu sou poderoso. Quem pode ser mais poderoso do que eu? E a Bíblia diz que na mesma hora a mão do Senhor pesou sobre ele, e ele caiu sobre os joelhos e sobre as próprias mãos. E durante um tempo ele teve que pastar com os animais no campo. E porque ele era rei, o pessoal teve pena, veio e cobriu ele. E a Bíblia diz que as unhas deles cresceram, os pelos cresceram no corpo dele. E depois de determinado tempo, o juízo do Senhor voltou sobre ele, e ele recuperou a razão. E a primeira coisa que ele fez quando levantou foi falar assim: que Deus é esse? Qual é outro igual ao Senhor? Deus de Israel. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que eu falo. Muitas vezes as pessoas que perguntam: quem te viu e quem te vê? Tudo que você passou e aonde você está agora. Quem te viu e quem te viu? Eu falo assim: meu querido, então vê, olha bastante, porque não foi isso que Deus projetou não. Olha para lá para frente que você vai ver onde Deus vai me levar. Porque não pensa que a tua parada vai caminhar, você vai parar de caminhar na terra não. Deuteronômio 28 é claro, como diz assim: as bênçãos do Senhor descerão sobre vós e vos alcançarão. É verdade. Quem vive de promessa é santo. Não é isso que diz o pessoal aí fora? Está errado, pastor Paulo Perrote. Sabe quem é que vive de promessa? É crente. Porque o crente sabe quem tem crido. Ele confia nisso porque ainda não veja nada. A Bíblia diz que quando Elias subiu ao monte, e quando ele chegou, falou para o homem dele, falou assim: olha, vai lá e olha e vê. E me fala o que tu vê. E aquele jovem foi e olhou e falou assim: eu não vejo nada. Pastor, por que o próprio Elias não olhou para ver o que ele via? É porque ele estava de joelho orando. A Bíblia diz que ele estava de joelho orando e com o rosto todo pó. E diz que quando ele falou a segunda vez: vai lá e vê agora. Nada. Vê de novo. Nada. Vê outra vez. Nada. Vê mais uma vez só. Não vejo nada, profeta. Ó, vai lá de novo. O que tu vê agora? Eu não vejo milagre. Estou vendo uma nuvem do tamanho da mão do homem. É pouca coisa. E na mesma hora, aquele que estava orando de joelho com o rosto no pó se levantou e falou assim: ó, corre e avisa a capa, que está vindo uma grande tempestade por aí. Muita chuva. Não está vindo goteirão, está vindo uma grande tempestade. E olha, a Bíblia diz que aquele homem de Deus, aquele profeta,
Ele desceu correndo naquele monte de uma maneira tal que ele passou o próprio carro do rei Acabe e quando chegou caiu um grande temporal. Se você está esperando meu amigo chuvisco, se você está esperando tão somente uma chuvinha de verão, pode saber de uma coisa: o nosso Deus está preparando uma grande tempestade de Deus sobre a tua vida e nada, nem ninguém pode pedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Meu Deus. E a Bíblia me diz que a palavra do profeta foi essa: ó, você vai ver um milagre, mas tu não vai cometer. Nós temos que saber uma coisa, meus irmãos, que quando Deus promete, a gente não pode duvidar. Você só vai obter o teu milagre, a tua vitória, se você perseverar crendo. Glória a Deus. E Deus sabia muito bem o que estava acontecendo. E na hora, como a cidade estava sitiada, todo mundo lá trancado com medo de sair de dentro daquela cidade, Deus precisava usar algo ou alguém para poder fazer se cumprir a palavra da vida, a palavra de vida sobre Samaria. Aleluia! E a Bíblia me diz que foi justamente aqueles que estavam fora dos portões da cidade, que nem os próprios inimigos queriam saber com eles, porque eles eram rejeitados pela sociedade. A Bíblia me diz que havia 4 leprosos na porta daquela cidade, e eles estavam sentados naquela porta daquela cidade falando assim: nós agora estamos perdidos. Se nós entrarmos para a cidade, nós vamos morrer de fome junto com eles. Se nós formos lá no exército, lá no local de acampamento dos inimigos, eles podem nos matar, mas a gente vai morrer de qualquer jeito. Muitas vezes, meus irmãos, você tem que se levantar da onde você está sentado. Você tem que parar de olhar para a tua pequenez e você tem que tomar uma posição para que Deus possa te usar. Glória a Deus! É assim que nosso Deus trabalha. A Bíblia diz que aqueles 4 leprosos levantaram e foram aonde? Como é que é aquele corinho lá? Eu não vou cantar não, porque senão vocês vão começar. Misericórdia, vocês têm pena do meu ouvido. Não vou cantar não, eu prometo. Mas tem um corinho que dizia assim: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que ele me roubou. Aleluia! Sabe por que você pode dizer que você foi no terreno do inimigo e roubou tudo e tomou de volta tudo aquilo que ele te roubou, meu querido? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por você. Mas deixa eu te dar uma notícia que talvez você ainda não tenha chegado ao teu ouvido. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele apareceu novamente em Jerusalém. Eu costumo brincar lá na minha igreja e falar assim: irmãos, aprende uma coisa. Quem morreu na cruz foi o Cordeiro. E foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz. Quem ressuscitou foi o leão da tribo de Judá. Aleluia! E o leão é um bicho que todo mundo respeita. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu já estava voltando para complementar. Mas quem vive e reina hoje na minha vida e na tua vida, ele é reconhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está à direita de Deus Pai e tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade na mão dele. Foi o próprio Jesus que me garantiu. Esse que foi dar todo o poder, tanto no céu como na terra. E agora, 4 leprosos, para não morrer ou de fome ou pela espada, toma uma decisão: não, vamos lá no acampamento do inimigo para ver o que está acontecendo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aí começou a acontecer o milagre. Quando alguém se dispôs a pelejar por Deus, quando alguém se dispôs a se levantar do marasmo para poder ver o que iria acontecer, Deus entrou com providência. A Bíblia me diz que quando aqueles 4 leprosos começaram a caminhar sobre aquele exército que cercava eles, veio um grande medo, porque o que eles ouviam era barulho de um grande exército marchando. E eles falaram o seguinte: vamos fugir, porque o rei da Samaria fez aliança com o povo dos Egípcios, fez aliança com os outros povos, está vindo para nos atacar. Aprende uma coisa, meus irmãos: a palavra de Deus é viva e eficaz na sua vida para se cumprir todos os dias. Sabe por quê? A Bíblia me garante que o anjo do Senhor acampa ao redor do escudo dele e o livra de todo mal. Aleluia! Você não vai andar sozinho. Você não vai marchar sozinho. Sabe por quê? A Bíblia me diz que 4 leprosos eram pessoas que viviam fora da cidade. Eram pessoas totalmente doentes, eram pessoas deformadas, que estavam caindo um pedaço aqui, outro pedaço ali. Mas quando eles
nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E por que, pastor, que Deus foi usar justamente 4 leprosos? Fugia da hierarquia. Nós tínhamos 3 autoridades naquele tempo. A primeira autoridade era o rei, que estava dentro da cidade sitiada. A segunda autoridade era o sacerdote, que respondia por todos os cultos que acontecia. E a terceira autoridade era o profeta. E não foi nenhum dos 3 que foram marchar contra o exército dos inimigos. Deus usou 4 leprosos. Sabe por quê? Porque aqueles leprosos eles não tinham mais apego a nada. Eles sabiam que não demorava muito, eles iam morrer. Então Deus pegou aqueles 4 e falou assim: não, esses aí eu vou levar naquele ministério, porque eles vão ver o que eu fiz lá naquele lugar. E eles vão voltar para abençoar aqueles que estão sitiados. Glória. Na tua prova, Deus vai te dar condições de você abençoar aqueles que te perseguiam, aqueles que deixaram de olhar para você por algum motivo, aqueles que simplesmente apontaram para você e falaram assim: eu quero ver como é que ela vai sair dessa, eu quero ver como é que ele vai sair dessa, agora eu quero ver quem é que pode ajudar. Você vai ajudar ele e vai falar assim: olha, eu voltei porque eu sabia da necessidade de vocês. Então Deus me abençoou, estou voltando aqui justamente para te abençoar, porque Deus me deu uma quantidade tão grande que para mim não tem como gastar tudo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Tremendo, Senhor. Aleluia. 2 coisas que aqueles leprosos viram. A primeira, não foram egoístas. Não, muito pelo contrário. Disse que eles entraram na primeira tenda. Pastor Paulo, evangelista Joshua, eles estavam cheios de fome. Eles não comiam há vários dias, eles estavam esperando justamente com a cidade morrer de fome. Na primeira tenda que eles entraram, porque não tinha ninguém naquele acampamento, todos tinham fugido de medo. Eles entraram naquela primeira tenda, comida à vontade. E eles comeram, e tinha prata, tinha ouro, tinha tudo ali dentro. Eles falaram assim: opa, vamos pegar para nós. Entraram na segunda tenda, a mesma coisa: oh, vou comer mais, vou tirar a barriga da miséria. E comeram novamente, e pegaram mais coisas. E na terceira tenda, a mesma coisa. Quando eles entraram na quarta tenda, eles falaram: não, peraí, está errado. Nós estamos fazendo a coisa errada. O que tem aqui é muito para nós. Vamos voltar agora à cidade, falar para o rei o que aconteceu, para que eles possam vir pegar esses despojos, porque foi o Senhor que deu esses inimigos na nossa mão. Entende uma coisa, meus irmãos? Você tem que reconhecer que na tua vida existem 2 tempos. Existe o tempo crônico que nós estamos vivendo, ou seja, hoje é quinta, amanhã é sexta, mês que vem é outubro, depois vem novembro. Esse é o tempo crônico na tua vida. É o tempo que todo mundo vive, é o tempo que teu vizinho vai viver, que o espírita vai viver, todos vão viver. Mas está chegando na tua vida um tempo diferente. Está chegando na tua vida agora um Kairos de Deus. É o tempo de Deus, meus irmãos. Aquela bênção que estava retida, aquele milagre que não tinha acontecido antes, é porque ainda não era o Kairos de Deus na tua vida. Mas agora eu profetizo sobre a tua vida, com a palavra revelação, para dizer que o tempo Kairos está chegando sobre a tua vida. Aleluia. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia os achará. Senhor, eu entrei com fé nessa campanha do carro novo. Senhor, eu entrei crendo nessa campanha do carro novo. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que o profeta falou que amanhã já chegaria a bênção, eu falo para você o seguinte: pode começar a construir na garagem. Se você já tem garagem, pode começar a aumentar, porque onde tinha um carro, Deus promete colocar 2. Eu sei que eu tenho crido. Deus maravilhoso. Aleluia. Pastor, eu falo muito, mas eu vou parar. Meu Deus. Eu vou parar. Sabe por que eu vou parar? Meu Deus. Porque quando o tempo Kairos de Deus chegar na tua vida, aquele que olhou para a tua cara e falou assim: como é que pode Deus fazer alguma coisa por você, se já não tem mais jeito? É verdade. Mesmo que Deus abra as portas do céu sobre a tua vida, nem assim você vai conseguir nada. Foi a mesma coisa que o capitão falou para o profeta. E a Bíblia diz que quando aqueles 4 leprosos, o exército de Deus, porque eles marcharam com Deus na terra para que os inimigos fugissem, quando aqueles 4 leprosos chegaram,
fome. A cidade estava sitiada há bastante tempo. Eles estavam morrendo de fome e precisando de comida. E quem estava no portão daquela cidade? O capitão da guarda. E quando aquela multidão saiu apressada em busca das boas novas, a mesma boas novas que os mendigos trouxeram, eu comparo agora com a mesma boa nova que Jesus trouxe quando ele veio aqui para poder pregar o Evangelho. Por quê, pastor? Porque é isso que o Evangelho quer dizer, boas novas. Então aqueles 4 mendigos pregaram o Evangelho lá, falaram assim: olha, tem boas novas para vocês verem. Olha, acabou a fome, acabou as necessidades. Deus entrou com providência tão grande, tão tamanha, que lá tem pão, lá tem comida, lá tem vinho, lá tem carne, lá tem tudo, lá tem ouro, lá tem prata, lá tem água, tudo que nós precisamos. Tem lá, porque foi o Senhor que pelejou por nós. Aleluia! Eita, Deus poderoso. E quem ousou duvidar do milagre de Deus na tua vida e estava na porta esperando ver o que ia acontecer, vai morrer atropelado, meus irmãos. Porque ele vai até ver o milagre de Deus na sua vida, mas ele não vai participar dele. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor vêm com o nome escrito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus quer fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Se você está esperando há muito tempo, eu e o missionário agora esperamos 14 anos. Só 14 anos. E eu brincava com ela, a gente estava na pior situação, pastor Paulo Perrote. E a gente estava passando por situações tremendas. Tocava a campainha lá em casa, ou batia no portão. Pastor, missionário, tem como vocês orar lá em casa? Com certeza, meu querido, vamos lá agora. A gente orava e Deus abençoava. Quando nós estávamos passando pelas piores situações, e eu olhava para a cara dela, muitas vezes até com tristeza, e ela olhava para a minha cara, e ela falava assim: dá glória a Deus, terra. Se nós estamos nessa situação agora, passando por essas provas e essas lutas, sabe por quê? É porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, não do diabo. Porque o diabo ele dá para o pessoal dele lá no mundo, mas nós tomamos a força que não nos foi tomado. Você está pensando que você perdeu? Não, você não perdeu. Eu preciso dizer, Aleluia! e a Bíblia me garante que tudo que te foi tomado vai ser restituído. O que é restituído, pastor? Aleluia! O que é restituição? Restituição é aquilo que te foi tomado de maneira indevida. Sabe por quê? Porque quando você é confiscado parte do teu dinheiro pelo imposto de renda, você quer aquela malha fina, mas depois eles conferem todas as suas contas e veem que está tudo direitinho, eles te fazem o quê? Uma restituição. Ou seja, eles viram que eles tomaram aquele dinheiro de você de uma maneira indevida, então agora ele está devolvendo. Sabe o que acontece quando ele te devolve, quando ele te restitui? Conjunto de correção monetária. Tudo que o inimigo reteve, todas as suas bênçãos que ele tentou segurar, que até agora não chegou na tua mão, você vai receber com juros e correção monetária. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu Eu vou parar, mas eu não posso deixar de decidir o mais importante. Meu Deus. Não duvide do poder de Deus. É verdade. Por mais que as coisas estejam difíceis, creia que Deus tem poder para transformar a sua crise em um grande milagre. Pastor, como é que o senhor pode falar com tanta certeza? Eu vou falar para vocês por quê. Porque vocês têm que ser mais do que um vencedor em Cristo Jesus, que vos garante a vitória. Amém? É encerrado em nome de Jesus. Agradeço a Deus.